Olá, pessoal! Estamos quase no final do percurso que nós planejamos para este curso, de tratar dos conceitos básicos para a teoria social espírita. Das discussões de epistemologia e metodologia, passamos pela leitura crítica do movimento espírita, pela recuperação da bibliografia dos pensadores sociais espíritas e, na aula passada, trabalhamos a grave questão da corporeidade no espiritismo. Numa inflexão a que denominamos um materialismo espiritualista, buscamos reconhecer que as experiências espirituais também são materiais, embora em outras dimensões da materialidade do universo, por conta da multicorporeidade da vida e da concretude das experiências sociais em todas as dimensões. Na aula de hoje, que é a penúltima de nosso curso, trabalharemos a ideia ampliada de sociedade que a mentalidade espírita sugere, englobando o mundo espiritual e as formas de relação social no intercâmbio das dimensões espaço-temporais dos fenômenos da reencarnação, da mediunidade e da evolução. E, para fazermos isso, é indispensável resgatarmos o materialismo espiritualista sobre o qual tratamos na aula passada. O espiritualismo em geral e o espiritismo em particular são correntes que, de forma mais expressiva, materializam o mundo espiritual ao concebê-lo como um aspecto do cotidiano dos encarnados. A antropologia da religião, tempos atrás, denominava as religiões assim como religiões mágicas, na medida em que chamavam de magia os ritos e sortilégios que implicassem em intervenção do mundo sagrado no mundo profano. Foi comum no passado que a ideia de magia fosse utilizada para diferir da noção de religião, num procedimento teórico que oferecia fundamento a um preconceito, isto é, o de considerar a religião somente aquelas correntes cuja teologia separasse o sagrado e o profano, a ponto de considerarem como milagre as manifestações do sagrado, como fazem até hoje as tradições judaico-cristãs. Hoje, isso não é mais assim. Mas as religiosidades espiritualistas, não raro, têm sido descritas como um retorno da magia. No debate das ciências da religião, eu tenho contestado essa forma de ver. Concepções como a espírita não veem a manifestação espiritual como uma intervenção do sagrado. Na verdade, tais concepções não efetuam uma separação nítida entre sagrado e profano. Há uma profanização do mundo espiritual na medida em que o concebem como uma dimensão da matéria. E há uma sacralização do cotidiano, uma vez que a vida carnal é vista como um estágio construtivo da própria trajetória do espírito. Ao materializar o mundo espiritual, isto é, ao concebê-lo como uma dimensão da matéria, o espiritismo torna possível e desejável o seu acesso pelo conhecimento científico. E no campo das ciências sociais, torna possível estudá-lo como sociedade. E para isso, faz-se necessário resgatar a noção de multicorporeidade de que nós falamos na aula passada, conferindo a ela um significado social, isto é, um sentido objetivo, relacional. E é exatamente isso o que fazem as noções de reencarnação e de mediunidade. Ambas são fenômenos de multicorporeidade, mas que, na versão tradicional do espiritismo, não têm qualquer significação social, porque são tratadas pelas lentes do individualismo espírita. E é isso o que nós vamos tentar quebrar nesta aula de hoje. O que é reencarnação? O que é mediunidade, a partir de uma visão social? Reencarnação é a multicorporeidade transdimensional estendida no tempo. E mediunidade é a multicorporeidade transdimensional estendida no espaço. Ambas são, portanto, condições espaço-temporais de relacionamento social multicorpóreo. Em outras palavras, o espírito, na concepção espírita, é um ponto de inflexão espaço-temporal na dialética da realidade social humana. Importante dizer que, neste momento, quando eu me refiro a espaço-tempo, eu não estou falando de um conceito físico, mas de uma noção social, porque é de espaço social e de tempo histórico que nós vamos falar hoje.
Há uma longa tradição na filosofia platônica e nas culturas orientais que se refere à reencarnação como um caso específico de palingenesia universal. Segundo a concepção palingenésica, tudo no universo existe em ciclos de nascimento, morte e renascimento. Para a filosofia estoica na Grécia Antiga, o universo é como um ser vivo, que tem começo e terá fim. E após a sua destruição, tudo recomeça num ciclo de eterno retorno. É o ciclo da ekpiroses, ou a combustão de tudo, e da apocatástase, a reconstituição total. Na modernidade, será dentro dessa ideia que se constituirá um dos primeiros e mais influentes modos de interpretar a história humana. Será o filósofo italiano Giambattista Vico, que viveu nos séculos 17 e 18, o criador da teoria das espirais, a primeira formulação de método histórico que, de formas diferentes, influenciaria autores como Auguste Comte, Montesquieu e Karl Marx. A ideia é de que a história é cíclica, mas não em ciclos fechados, e sim em forma de uma espiral. Em outras palavras, a história evoluiria por períodos que se sucedem, nos quais as características são semelhantes, alterando somente os detalhes que fazem a diferença. Nessa concepção, as sociedades e as civilizações nascem, crescem, entram em decadência e morrem para renascer de forma diferente. E isso constitui a palingênese da história. No Espiritismo, a ideia de palingênese aparece com outro nome em Manuel Porteiro. Ele vai se referir a uma concepção dinamogenética do universo, na qual tudo é circulação, tudo é movimento, encadeado com outros movimentos. A história da Terra e a história da humanidade estão sujeitas igualmente a um processo contínuo de movimento e de transformação. Há um perpétuo vir a ser, sem alcançar jamais formas e perfeições definidas. Mas o conceito mesmo de palingênese vai ser literalmente usado por Humberto Mariotti e em seguida por Herculano Pires. Para estes autores, a palingênese é uma lei dialética do universo e a reencarnação um caso específico, humano, dessa lei geral. A ideia de palingênese como uma lei universal é muito sedutora para os espíritas, mas não devemos nos deixar seduzir por uma leitura confirmatória da ciência. Não há dúvidas de que os seres vivos nascem, crescem, decaem e morrem, sendo possível trabalharmos com a ideia de que a morte individual significa uma transformação ou uma passagem transdimensional e que eles reencarnem em um novo ciclo de vida. Sabemos também que as instituições, sociedades, civilizações também nascem, decaem e desaparecem, dando lugar a outras no percurso histórico. Mesmo na física, temos o famoso princípio da conservação da matéria de Lavoisier, segundo o qual nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Entretanto, a ciência histórica não trabalha mais com uma concepção etapista ou cíclica da história. Hoje nós sabemos que essas visões, na verdade, selecionam, de forma arbitrária, determinadas características e as utilizam como categorias de análise para selecionar alguns fatos e descrevê-los em etapas. Trata-se de um reducionismo. Os fatos históricos são complexos e não há uma ou outra característica que possa ser concebida como a única para fazer essas classificações. Como poderíamos, então, conceber a reencarnação a partir dessa abordagem? O primeiro modo é admitir que a temporalidade reencarnatória é social e histórica. Ou, em síntese, ela não se dá, ao menos não exclusivamente, por padrões individuais, e também não está submetida a nenhuma lei de causa e efeito. Essa aplicação do princípio da causalidade da física aos fatos humanos e sociais foi inventada no século XIX, dentro da expectativa de que se poderia aplicar a epistemologia das ciências naturais às ciências humanas e sociais, que, como nós vimos, foi frustrada no século XX. Trata-se de uma concepção determinista que não tem qualquer base científica,
Tanto é que, para sustentá-la, Kardec teve que recorrer a Deus, o único argumento capaz de defender eventos absolutos. E para não amarrar o espiritismo no determinismo completo, o codificador teve que compor um conceito de livre-arbítrio restrito à ponta inicial da ação humana. Como diz o famoso ditado que percorre o discurso espírita até hoje, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós não precisamos disso para pensar socialmente a reencarnação. Mas como fazer isso? Escapando, uma vez mais, de uma visão individualista da evolução. Como eu disse, a reencarnação é a multicorporeidade estendida no tempo, e esse tempo é um tempo social e histórico. Isso significa que a reencarnação não é só a migração dos corpos, mas também, sobretudo, migração por contextos sociais. O que a reencarnação faculta é a construção espaço-temporal de identidades sociais diferentes, por grupos sociais diferentes e através de contextos culturais, sociais e políticos diferentes. O caráter dialético e de produção de alteridades da reencarnação é flagrante. Reencarnar é produzir diferenças em todos os níveis. E não apenas diferenças pessoais e individuais, mas, sobretudo, diferenças relacionais, sociais, contextuais. A trama humana é extremamente complexa e multifacetada. Não há como ser descrita pelo individualismo tradicional espírita sem fazer o pensamento espírita desabar nos juízos hipócritas da moral alheia ou nas várias formas de preconceito. Isso nos retira também de uma visão funcionalista da reencarnação. Reencarnação não é gestão, não é empreendedorismo espiritual. E aí nos referimos a uma visão religiosa que presume que essa gerência se dá por espíritos superiores no mundo espiritual, que graças à eterna vigilância da justiça divina ocorre dentro de uma ética infalível e irrepreensível, na qual todas as contingências se resolvem racionalmente e tudo tem explicação e justificativa, inclusive, sobretudo, o sofrimento e as injustiças sociais, como se seres humanos, quando desencarnados, se tornassem isentos de erros ou enganos. Em outras palavras, para se conceber o Instituto da Reencarnação como um fenômeno ajustado à inerrância de Deus, é preciso refundar o espaço do sagrado como lugar da perfeição, estabelecer lá seres superiores como anjos executores da vontade de Deus e refundar o determinismo como regra máxima, diante do qual tudo o que nos resta é confiar e cuidar cada um de si mesmo para que tenha individualmente um futuro melhor. Mas percebam que eu não estou dizendo aqui que os espíritos não possam ser nossos amigos. Afinal, o espiritismo ensina que eles se relacionam conosco até mais do que nós imaginamos. Eu nem mesmo posso afirmar que eles não tentem nos proteger. A ideia aqui é que tudo isso são relações sociais e espirituais normais, nas quais muito se tenta e nem sempre se consegue. Já a ideia de reencarnação como multicorporeidade transdimensional, social e histórica nos leva a pensá-la como contingência e política. Como contingência para abandonarmos em definitivo a concepção determinista da vida, por ser a reencarnação um fato inteiramente dependente de realizações e vontades dos encarnados, que são suporte para que ela aconteça. Como assim ela é inteiramente dependente dos encarnados? Simples, porque a reencarnação depende da sexualidade dos encarnados e das possibilidades estatísticas, da dinâmica, da concepção e da genética. Há um imperativo afetivo e biológico na base do fenômeno da reencarnação. Nesse ponto, o que lhes proponho é não mais admitirmos uma visão de mundo, seja carnal, seja espiritual, que revogue as leis da estatística, como fez Kardec ao proclamar contra todo o desenvolvimento científico que o acaso não existe. Claro que existe. Não somente existe, como faz parte da natureza caótica e contingente do universo. A metáfora de um Deus controlador e justiceiro é determinista e não temos mais filosofia da ciência que nos dê base para aceitá-la. E para que ninguém venha a dizer que eu estou aqui propondo uma visão ateia de espiritismo, eu considero que, de um ponto de vista religioso inteiramente legítimo, é mais simpática a ideia de um Deus democrático e eterno criador do novo, isto é, um Deus para o qual a noção de contingência não seja um problema,
por ser ele próprio, enquanto criador perpétuo, a contingência em seu sentido mais absoluto. Como dizia a teologia do grande filósofo da alteridade e rabino judeu Emmanuel Levinas, Deus é o absolutamente outro. Ele é o completamente inesperado, o inconcebível, a diferença completa, o próprio sentido de transformação. E essa ideia, muito mais rica de Deus, a meu ver, não é em absolutamente nada incompatível com o Espiritismo. Muito bem. Dentro dessa visão contingente do processo reencarnatório, é possível também concebê-lo como política do mundo espiritual. Isso porque todos sabemos que a natureza caótica e contingente do universo é um risco para qualquer sistema vivo. Como se diz na cibernética de sistemas, para sobreviver, todo sistema tem que controlar o seu entorno, isto é, tem que dominar, como lhe for possível, os fatores externos dos quais depende para sobreviver. Como nenhum sistema consegue fazer isso completamente ou o tempo todo, pois o entorno é sempre mais complexo do que o próprio sistema, um dia ele não consegue mais e morre. Como disse o filósofo alemão Niklas Luhmann, o principal autor da teoria dos sistemas sociais, os sistemas são altamente improváveis. Não podemos, então, desqualificar as narrativas mediúnicas que se referem à administração das reencarnações no mundo espiritual. Claro que eu não irei retornar a uma visão administrada da reencarnação, que eu critiquei agora há pouco. Nós temos que buscar compreender isso dentro de uma visão contingencial desse processo, pelas razões que eu acabei de citar. E isso se faz como? Concebendo o mundo espiritual como uma sociedade humana de desencarnados em contínuo comércio conosco, com toda a complexidade desses conceitos. Não me parece estranho que uma sociedade de desencarnados, que transacione conosco e tenha como uma das formas de transação as possibilidades da reencarnação, tente administrar esse processo. Logo, deve haver sim gestão da reencarnação, mas não como um aparato administrativo sólido e divino, e sim como políticas de reencarnabilidade. Em outras palavras, a reencarnação pode ser um capital político, um sentido de poder na sociedade dos desencarnados e que se resolve politicamente. E aí é que surgem as perguntas interessantes. Quem controla essas políticas? De que forma controlam? Como se definem os controladores? Esse controle é unificado ou é disputado por grupos políticos lá? E até que ponto de fato controlam, isto é, o que há de controle e o que há de contingente nisso? Essas são indagações próprias para uma ciência política do mundo espiritual, cujas respostas só poderíamos obter por pesquisa. Observem que esta é uma concepção de sociedade transdimensional de espíritos encarnados e desencarnados, em que as relações, tanto lá quanto aqui, quanto entre as dimensões, não se dá por cooperação mútua simplesmente, mas também por conflitos, permeadas por relações de poder e de intercâmbio e cuja temporalidade é histórica. E nesse contexto, há uma outra forma privilegiada de interação, que é a mediúnica, para a qual não temos ainda outra tecnologia que não seja humana para concretizá-la, e que, como lhes disse, também é um fenômeno da multicorporeidade, mas não lançado no tempo como a reencarnação, e sim lançado no espaço. Isto é, trata-se de um fenômeno multicorpóreo no mesmo espaço, em mais de uma dimensão da matéria. Isso faz com que seja não apenas uma multicorporeidade, como a reencarnação, em que há ligação entre corpos no processo de nascimento e seu desligamento na ocorrência da morte. A mediunidade é mais do que isso. Ela é intercorporeidade, isto é, uma sobreposição de multicorporeidades, a do médium encarnado com a do comunicante desencarnado. Não que a reencarnação não tenha também essa singularidade da sobreposição, pois é isso que ocorre no processo de gestação, em que a multicorporeidade do reencarnante se funde com a multicorporeidade da mãe. Entretanto, no fenômeno da reencarnação, isso é episódico, por ser o que viabiliza a transmutação de contextos, enquanto que na mediunidade, isso é a essência do próprio fenômeno. Em outros termos,
é justamente na mediunidade que a multicorporeidade, ao tornar-se intercorporeidade múltipla, ganha o status em si de relação social, com todas as características da comunicação face a face, contiguidade espacial e simultaneidade temporal. Ou seja, os interlocutores se fazem presentes no mesmo espaço, embora em dimensões diferentes, e no mesmo tempo. Há quem diga que é possível, nessas comunicações, que funcionem mecanismos telepáticos, isto é, que o desencarnado consiga conectar-se com o médium e estabelecer comunicação sem a obrigatória necessidade de estar no mesmo lugar, transmitindo à distância. De qualquer forma, o efeito é o mesmo. A mediunidade é a intercorporeidade lançada no espaço, e como tal, ela é relacionamento social, interdimensional e intercontextual. Sendo um relacionamento social, ela é produtora de vínculos sociais. Assegura a formação de grupos interdimensionais e garante múltiplas relações de cooperação e de conflito típicas entre encarnados e desencarnados. E também, como relação social, a mediunidade é produtora de sentido, isto é, possibilita a permuta de conhecimentos e informações e a transmissão cultural entre as duas dimensões. O modo como Allan Kardec enxergou e classificou a mediunidade foi bem mais simples. Ele utilizou uma categoria central, a dos tipos de efeito, estabelecendo dois, os efeitos físicos e os efeitos intelectuais, a partir dos quais se distribuem todos os subtipos possíveis. Nós não precisamos descartar essa classificação, pois ela ainda é bastante útil, mas nós podemos ampliá-la ao pensarmos a relação mediúnica como relação social. Primeiro, sugerindo uma pequena retificação apenas para torná-la mais clara e contemporânea. No lugar de mediunidade de efeitos intelectuais ou inteligentes, sugerimos que passemos a denominá-la de mediunidade de efeitos simbólicos ou de efeitos de linguagem. Isso para não ficarmos dependentes da noção de inteligência ou de intelectualidade que pressupõe a racionalidade, que é, sem dúvida, um potencial humano importante, mas não é um conceito capaz de configurar todas as possibilidades de comunicação, que são, para os termos do pensamento contemporâneo, bem melhor descritas pelas capacidades de produção simbólica de significados ou de constituição de diferentes linguagens. Isso feito, podemos passar para o estabelecimento dos estudos da mediunidade como relação social em todos os seus termos. Nesse sentido, a relação mediúnica pode ser inscrita no que a sociologia denomina de teoria da ação social. E aí, sem a menor pretensão de restringir as possibilidades teóricas de estudo, mas apenas para exemplificar a vocês como nós podemos fazer isso, eu sugiro que, inicialmente, apliquemos aos sentidos da mediunidade o pensamento de dois grandes autores, os alemães Max Weber e Jürgen Habermas. Como o nosso tempo neste curso é muito curto para tanta teoria, faremos um recorte breve e pontual do pensamento de cada um desses autores, apenas para demonstrar como o diálogo com a filosofia e as ciências sociais do nosso tempo podem ampliar nosso modo de enxergar as temáticas espíritas. De Weber, tomaremos a sua teoria da orientação da ação social. Em sua obra principal, Economia e Sociedade, ele afirma que a ação social pode ser orientada de 4 formas numa escala crescente de racionalidade. A ação social tradicional, a afetiva, a orientada a valores e a orientada a fins. A ação social tradicional é a que se orienta pelos hábitos e costumes, constituindo os ritos de convivência na sociedade. A ação afetiva é a que é orientada pelas emoções e sentimentos compartilhados, instituindo vínculos entre as pessoas. A ação social orientada a valores é aquela que se orienta por princípios e valores éticos, podendo ser de origem política, religiosa ou estética. E a última, a ação social orientada a fins, que é o tipo de ação que Weber considera a mais racional possível, é aquela em que o agente determina seus objetivos e escolhe os meios adequados para atingi-los. O filósofo Jürgen Habermas, em sua Teoria da Ação Comunicativa, faz uma séria crítica a Max Weber, especialmente por este ter considerado a ação orientada a fins como o máximo de racionalidade. Segundo Habermas, quando o agente determina objetivos e escolhe meios para atingi-los, ele se coloca não numa interação social simples, e sim
numa ação estratégica, isto é, numa situação de poder, pois os fins a serem atingidos podem prejudicar ou até exterminar a vida dos outros. Portanto, ao pensar assim, Weber teria considerado que o máximo de racionalidade seria um processo de dominação, o que Habermas considera como eticamente inaceitável. Com base nisso, Habermas propõe um tipo de ação, cuja racionalidade seria superior à ação orientada a fins por razões éticas. Trata-se da ação comunicativa, que seria orientada não a fins, mas ao entendimento, isto é, a compreender e ser compreendido. Uma ação estabelecida como diálogo, e cuja racionalidade seria demonstrada de forma prática, isto é, não seria um ou outro dos agentes em interação que teriam razão por antecipação, e sim que a razão seria intersubjetiva, ou seja, haveria racionalidade quando os interlocutores alcançassem um consenso entre si a respeito do tema sobre o qual conversassem. A racionalidade de Habermas, então, seria uma razão comunicativa, dada pelo consenso intersubjetivo. Observando a ação social mediúnica, encontramos mais ou menos todos esses tipos mencionados por esses dois grandes autores. A ação mediúnica tradicional encontra-se claramente no modo como o movimento espírita hegemônico pratica a atividade mediúnica, estabelecendo-a como um rito fechado, reforçador de hábitos, costumes e das dogmáticas estabelecidas pelo processo de institucionalização. A ação mediúnica afetiva pode ser percebida na perda dos efeitos intelectuais da mediunidade espírita, especialmente no uso da mediunidade primeiro para efeitos terapêuticos e, atualmente, na mediunidade de celebração, praticada pelos oradores nos eventos espíritas tradicionais. À medida que vamos acrescentando racionalidade aos usos sociais da mediunidade, percebemos que o seu exercício tem fortes conotações éticas, caracterizando assim a ação mediúnica social orientada a valores. Nesse sentido, perscrutamos dois tipos de orientação ética: a autoritária, dos processos obsessivos em qualquer grau, e a alteritária, aquela voltada para a orientação ética ou moral, na qual os espíritos em interação se respeitem mutuamente. Nessa última, o espírito em geral enxerga o máximo de realização mediúnica, pois a percebe apenas por uma perspectiva individualista e moralizante. Os contextos sociais e culturais da mediunidade, contudo, permitem que nós avancemos para o último tipo weberiano, o da ação social mediúnica orientada a fins. Nesse caso, encontramos médiuns feitos instrumentos de espíritos desencarnados em projetos administrados por eles na direção de objetivos específicos. É o caso, provavelmente, da rica mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que sempre serviu ao propósito dos espíritos espíritas religiosos coordenados por Emmanuel. Mas pode haver também a mediunidade orientada pela ética comunicativa, na qual eu entrevejo nitidamente a ação social mediúnica de efeitos intelectuais que Kardec praticou. É a mediunidade a serviço do diálogo orientado ao conhecimento, à produção de verdades por consensos intersubjetivos interexistenciais, e é também a ação social mediúnica voltada para a produção de uma ética democrática de fraternidade, estabelecida como um movimento de intercâmbio entre diferenças, sustentada por um profundo respeito mútuo entre encarnados e desencarnados. É a mediunidade eticamente comunicativa, dialógica, produtora de conhecimento e de vínculos de fraternidade com base na ética da alteridade. Tais revisões, conferindo dimensão social aos conceitos de reencarnação e de mediunidade, conduzem naturalmente a repensarmos um terceiro conceito, o de evolução. O sentido da evolução que prevalece no Espiritismo é também o individual e linear. Trata-se de uma ideia de evolução crescente e individual, inspirada no processo de crescimento biológico e no aprendizado cognitivo da vida nas sociedades modernas e contemporâneas, com a diferença de que, ao aplicar tais sentidos à noção de imortalidade, ignora-se os envelhecimentos e as enfermidades que decorrem da decadência do corpo. E é aí que entra a noção de espírito como mônada individual que tudo preserva e evolui constantemente sem retrocessos. Essa visão cumulativa da evolução é aplicada também às questões éticas denominadas
nas obras básicas do Espiritismo como questões morais. Longe da ideia de uma moralidade como regra social ou como cultura historicamente herdada, essa noção é subsumida no Espiritismo como sentimento, percebido também como um repositório acumulativo, ou, na melhor das hipóteses, como uma justa posição à lei de Deus. Dessa forma, juízos, procedimentos, sentimentos, virtudes e vícios são todos lançados a um padrão absoluto, atribuído à divindade, na qual o espírito passa a se identificar ao longo do tempo e da experiência. Intelecto e sentimento, razão e moral, assim percebidas como capitais espirituais cumulativos, permitem uma concepção linear e inestancável de evolução, que, por ser linear, admite que os seres humanos encarnados ou desencarnados, mas especialmente esses últimos, sejam classificáveis em superiores e inferiores. Por analogia, como a noção espírita clássica de sociedade não é mais do que uma mera reunião de indivíduos, os povos também passam a ser classificados como superiores ou julgados como inferiores, tornando o padrão europeu uma referência transformada em universal e até divina de beleza, de ética e de evolução. A transferência desses valores para as relações mediúnicas é automática. A linguagem racional e ponderada, bem como os conteúdos concordes com as expectativas morais construídas, tornam-se sinais simbólicos de reconhecimento de espíritos superiores e inferiores. Não há nenhuma análise de contexto social ou histórica, nenhuma avaliação cultural. Os espíritos, para serem reconhecidos e acreditados, devem imitar seus estilos de encarnados. Castro Alves, até hoje no mundo espiritual, precisa se apresentar como o romântico condoureiro de versos épicos, rimados, ordenados em redondilhas por monossílabos grandiloquentes. Esse modelo de evolução individual e linear não é mais válido cientificamente desde a superação do positivismo pela epistemologia das ciências humanas e sociais. A sua aplicação ao pensamento sobre o homem e a sociedade gerou teorias completamente erradas, como a frenologia de Lombroso, o darwinismo social de Herbert Spencer ou a eugenia de Francis Galton, teses pseudocientíficas que, por se basearem em critérios de superioridade e inferioridade, culminaram na justificação de experiências sociais trágicas como o nazismo na Alemanha ou como a dizimação dos povos originais em todo o mundo, seja pela extinção, seja pelo aculturamento. O conceito linear e individualista de evolução inexiste hoje na filosofia social, na psicologia ou na psicanálise contemporânea e, por conseguinte, também na sociologia e na antropologia. Os avanços cognitivos pela educação, o desenvolvimento econômico e social das nações, sociedades, da própria civilização humana, a democratização e a pacificação das relações sociais, o reconhecimento cada vez mais indiscutível dos direitos universais da pessoa humana não são determinações da força natural das coisas, e sim vitórias políticas, duramente conquistadas pelos povos contra os tiranos de todo tipo e que, para serem mantidas, exigem permanente vigilância de todos nós. O corolário de tudo isso é que é possível ajuizar as relações dos espíritos a partir dos parâmetros das ciências sociais, com ganhos imensos para uma compreensão mais ampla e, sobretudo, mais fundamentada das hipóteses espíritas. Essas inferências são, claro, experimentais e livres, mas devem ser feitas com cuidado, com fundamentação e rigor. Não são pontos de fé, isto é, não precisamos acreditar nelas, mas sim pesquisá-las e verificar se atendem aos critérios metodológicos exigentes das humanidades e se, de um ponto de vista teórico, não deixam lacunas. Com isso, chegamos ao ponto principal e final desse curso, a visão do espiritual como sociedade política. Este será o assunto da nossa próxima e última aula. Como pensar politicamente a interexistencialidade? Quais as consequências desse pensamento para a organização social do movimento espírita? Quais são as contribuições do pensamento social espírita para os demais movimentos de transformação da sociedade? Aguardo vocês no próximo debate, renovando mais uma vez o
pedido de envio antecipado das questões, comentários e refutações, sempre para o e-mail contato@celivrepensar.com. Então, até sábado e fiquem com Deus.